A gente, muita paz no coração de vocês. Vamos para a nossa 12ª aula. Estamos caminhando já para o término da disciplina. Foi rápido, né? Nossa 12ª aula. Hoje nós vamos falar sobre a nutrição na adolescência, na terceira idade que chamamos, né? Durante o envelhecimento. A adolescência não vai ser diferente das outras que a gente já viu, certo? A nutrição da adolescência, inclusive, ela tem um suporte muito grande na infância, né? E é uma fase extremamente complexa, né? Do ponto de vista de quem é e do ponto de vista de quem cuida, certo? Quem tem filho adolescente sabe o que é que eu estou falando, certo? É exatamente, né, aquela transição entre a fase da criança e o adulto, né? E para o adolescente é muito complicado isso, né? É a fase do de brincar de boneca, né? E começar a se cuidar ao namoro, ao estudo, ou seja, é aquela fase que você não sabe bem ainda, os hormônios estão começando a se estabilizar e a dúvida entre muitas coisas, eu não digo nem dúvida, são conflitos, né? Agora, é assim, gente, respeitando todas as ideologias, né? Todas as filosofias, mas assim, eu pelo menos peguei ainda uma época, eu fui adolescente e não tive, acredito que 80% das consequências geradas na adolescência, certo? Por que isso? Eu acredito que tenha sido muito mais por conta da educação, né? A educação, antigamente se educava um filho, né? Se educava como ser único, né? Para ser alguém de caráter honesto. Então, sempre prevalecia essa questão do amanhã, de uma boa pessoa, de um bom ser humano, e com toda a educação que nós tínhamos recebido dos nossos pais, né? O respeito era muito grande, né? Quando eu falo respeito, é que hoje o respeito se confunde um pouco, né? A liberdade de expressão, né? Os conflitos, os constrangimentos, hoje tem tudo isso, né? Antigamente não, antigamente era para você, era filho, existiam os pais, a obrigação do filho era respeitar, enfim. E olha que eu sou, né, década de 60 para cá. Quem era para antes era muito pior, né? O respeito, a minha avó, a minha mãe também dizia isso. Não, bastava olhar que eu entendia. Hoje você olha para uma criançazinha de 3, 4, 5 anos de idade, você olha para ela, bota a mão nas cadeiras e pergunta o que é. Ah, se a gente fizesse isso lá atrás? Levava uma bofetada pela cara para arrebentar 2 dentes. Minha mãe sempre falava, quebro a cara. Eu quebro sua cara, mas graças a Deus eu nunca apanhei. Graças a Deus eu nunca apanhei. Para não dizer que eu nunca apanhei, eu apanhei uma vez da minha mãe no corredor por conta do meu irmão, que ela gostava mais do meu irmão do que de mim. Mas aí a minha avó veio e cacetou minha mãe. Ai, como eu gostei. Mas tudo isso, gente, é para a gente ilustrar, né, as fases. E o adolescente, ele é complicado. Mas o que eu quero dizer depende também muito de quem complica. Eu conheço pais que acham determinadas situações e comportamentos de seus filhos que acham engraçado. É pequenininho. É criança, não sabe. Acabou-se o tempo que se dizia, criança, ela não sabe o que faz, sabe? Já está provado que a criança já tem um discernimento, uma atenção, uma forma de responder a estímulos desde a vida intrauterina. Está provado. Quantos pais que conversam com seus filhos enquanto grávidos e que aí conversam, faz carinho, né? Já tem outros que
dá murro, conversa com uma revolta, como se não quisesse a criança. Ou seja, gente, a adolescência é uma fase difícil e nós vamos tratar dela só focada na nutrição, certo? A adolescência é uma fase de intensas transformações. O menino muda a voz, a menina começa a crescer as mamas, né? A menstruação vai chegar para a menina. A questão do menino, ele começa os pelos a crescerem. A voz é interessante, o menino quando está mudando a voz, de vez em quando ele dá uma entonação mais fina, certo? O menino ele tem a capacidade de querer se tornar homem mais rápido e ele quer tomar determinadas decisões, quer assumir determinados comportamentos, certo? Então, é essa transformação que acontece muito. Nela, o crescimento e a alimentação aliam-se e integram o processo de desenvolvimento integral da criança. Lembra lá atrás, na infância, o crescimento e desenvolvimento? A adolescência, praticamente, você vai estabilizar o crescimento. Agora você vai desenvolver, certo? E principalmente o intelecto, né? O intelecto, o emocional, tudo isso vai começar porque a convivência com o outro da mesma idade, eles são muito influenciáveis. Eu quero demonstrar que eu sou mais homem do que Marquinhos. A menina, ela quer se colocar mais bonita, o maior cabelo, a unha do tamanho do jegue, né? Mas aquilo ali é uma forma dela dizer, dela se posicionar, dela se impor. E isso acontece naturalmente, certo? E os pais devem fazer o quê? Ao invés de terem eles como aborrecentes, terem eles para si, né? Tentar calçar ele, tentar orientar, que é difícil, viu? A alimentação do adolescente é fortemente influenciada pela convivência com os outros adolescentes. E geralmente as hortaliças e frutas são excluídas de sua alimentação. Momento em que podem ocorrer conflitos nas escolhas alimentares. Esse é um problema sério, porque enquanto você tem o domínio e a criança está em casa, graças a Deus hoje as escolas cooperam também muito com isso, né? Incentivando uma alimentação saudável, mas o ver o outro comer influencia, né? É tipo cigarro. O adolescente de cabeça fraca. Vê o colega lá fumando, ele quer fumar também, ele quer impor. E aquele que está fumando, ele faz de tal forma para dizer que ele pode. Ele tem liberdade. Eu acho engraçado, falando em cigarro, para falar da imposição do seu comportamento como adolescente, eu morava perto do aeroporto, o antigo aeroporto, e lá vendia um tal de um cigarro que tinha um gosto de hortelã. Né? E eu via, meu tio era a única pessoa dentro de casa que fumava. E eu achava aquilo bonito. Eu via na televisão, eu achava bonito. E quando eu experimentei esse cigarro, eu achei gostoso o sabor. Fumei escondido. Minha mãe descobriu. Aí nós fomos um dia para o aeroporto e ela me deu o dinheiro para eu comprar uma carteira do cigarro. E eu comprei. Levei para casa toda saltitante, vou fumar, né? E o cigarro era gostoso. Pense que eu fumei um. Até hoje eu não sei o que é cigarro. E olha que eu acendia muito, meu tio queria. Acenda um cigarro para mim, eu acendia. E não me tornei viciada. Então, assim, a gente sabe perfeitamente que nós, como pais, vocês também muitos devem ter filho, essa liberdade vigiada que a gente tenta dar ao filho é meio complicado. Eu disse uma vez ao meu que estava falando de bebida, quando ele começou a beber, né? E que eu disse, olha, no dia que você quiser beber, porque me incomodou muito ele me relatar a questão do colega que bebeu e que força a beber e perere cachaça de fósforo. Aí eu disse a ele, olha, no dia que você quiser beber, a gente senta e toma cachaça. Senta e toma cachaça. Porque eu gosto da minha cerveja. Não impede que ele goste também de uma bebida. Ele gosta de bebida quente. Mas assim, é muito interessante você ver que ele não bebe como alguns colegas bebem, apesar de, em alguns momentos, ele ver o comportamento de determinados colegas que bebem parecendo nem sei, um burro d'água, né? Ou seja, depende muito, gente, de como a gente orienta. Você vê que o adolescente, ele não come
um pedaço de pão, ele come uma vara. Ele não toma um copo de refrigerante, ele toma 2 litros. Ele não come uma fatia de pizza, ele come a pizza inteira. Ele pensa para ele, a nutrição está atrelado à satisfação, ou melhor, à saciedade. Primeiro a satisfação, depois a saciedade. Ele não pensa como a pessoa madura pensa, né? Nas consequências de você o tempo todo. Quem é que não gosta de porcaria? Quem não gosta de um prato de batata frita, salgadinha ou com o queijo ralado? Quem é que não gosta? Agora, o que é que você não pode fazer disso uma rotina? Não pode. E assim, eu digo que é complicado, até porque, como mãe solteira, né? Quem tem seu marido do lado, às vezes divide, mas quem é sozinha tem essa dificuldade, falta um pouco até da paciência, né? E assim, quando eu falei que eu peço desculpa aos psicólogos, é que tudo no início a gente consegue, enquanto está debaixo das nossas asas, é meio que galinha, né? Os pintinhos tudo debaixo da asa, é beleza. Quando ele começa a interagir fora, aí entra a escola, entre os amigos, entra a ida às casas dos colegas, né? Então, as coisas começam a mudar. Teve um episódio uma vez que meu filho não gostava de arroz. Não gostava de arroz. Aí eu não dava. Ele não gostava. Vai jogar fora? Ele chegou na casa de uma conhecida minha, ele comeu arroz puro. E o que dizer disso? Talvez assim, porque desde quando eu empreendei, eu trabalho, e muitas das mulheres é assim também, né? Trabalham fora, às vezes deixam com babá, e eu bem no início também tive esse problema. E aí ele vai criando hábitos, vai se adequando de acordo o paladar dele. A criança é capaz, ou melhor, o adolescente, e a criança também, vê o coleguinha comendo uma salada, vê e despertar nele para não ficar por baixo, para não dizer. Porque aquele negócio, saber que uma salada é nutritiva, ele sabe. Ele sabe. Saber que algumas patologias podem ser adquiridas por falta dessa alimentação, ele sabe. Mas ele não quer, eu não gosto. Eu não gosto, simplesmente é a frase mais comum, eu não gosto. Mas se ele vê o colega, é capaz dele experimentar. Quer ver um outro momento em que muda muita coisa? Namorada, namorado. Ou você não come isso não, fulano? Como? E é capaz de comer porque a namorada, porque o namorado está comendo e está começando a questionar, a cobrar. Então, a adolescência, ela é influenciável. Ela é difícil, mas ela é influenciável. Ela precisa ter um suporte. Ao mesmo tempo que o adolescente ele se acha detentor de suas verdades, ele acha que o mais velho só fala, e que ele está certo. Aí o que a gente faz? Pelo menos eu penso assim. Deixa quebrar a cara a primeira vez. Para entender que está errado. A doença, o adolescente acha que ele nunca vai cair doente. Quando cai é uma besteira, é uma gripe, é uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, uma torçãozinha. Mas o adoecer não é para ele. Então ele só vai perceber que a doença chega quando acontece ou com ele ou com alguém muito próximo da família a ele. Então, por isso é que ele se torna complexo, certo? Então, assim, as escolhas dele são meio complicadas. Se você deixar um adolescente montar um prato em um restaurante, só vai ter merda no prato. E em uma quantidade que o faça encher a barriga. Ele está naquele primeiro conceito que a gente conversou, da alimentação e nutrição. Uma coisa é você se alimentar, outra coisa é você se nutrir. E o adolescente, ele se alimenta muito mais do que o que se nutre. E ele não consegue entender que muita coisa que passa por ele, muita coisa que ele tem, é por conta exclusivamente de uma alimentação errada. Como já compreendem o conceito de nutriente, eles sabem o que são nutrientes,
A questão resume-se entre escolher alimentos nutritivos ou consumir os seus preferidos, não nutritivos. A batata frita, a pizza, o hambúrguer, as frituras de um modo geral, mas com forte influência e aceitação por seu grupo de amizades. O adolescente ele tem uma tendência a formar e manter grupos fechados. Todo mundo pensando da mesma forma, todo mundo fazendo a mesma coisa. E muitas vezes mamãe só percebe que a onda dele naquele momento, o coleguinha também tá. O meu estava de cortar cabelo. Aí essa semana que eu entendi, o outro colega também estava. É como se as gangues. São gangues. Todo mundo pensando da mesma forma, errado. Hein? Mas o quê? Máfia chinesa. Agora, quando vem uma dorzinha, corre logo para onde? Para a mamãe. Aí, nessa hora, até veneno ele pede. Me dê veneno para passar. Então, eles não têm, o adolescente com relação à alimentação, ele não tem essa noção do que é importante até para ele se alimentar. Vamos pensar na questão, se ele pensa só em alimentar-se e não em nutrir, então ele não sabe como fazer para aquela alimentação ser benéfica, ser a favor da sua saúde. E são cabeças duras, certo? Aqui tá as fotos que eles mais gostam de consumir. Aí você vê um copo de refrigerante e olha que eu só botei o copo, porque na verdade é uma garrafa de 2 litros. Mas aqui tem um tomatinho que é para enfeitar, mas tem aqui o copo do refrigerante, o hambúrguer, a batata frita, que não pode faltar, a pizza bem recheada. Ou seja, gente, são coisas gostosas? Claro que são. A gente também gosta? Claro, eu amo batata frita. Amo. Mas eu tenho a consciência de que na hora que você está se alimentando de batata frita, você está comendo nada. Você está comendo fritura e o que é pior, você está comendo um alimento que está sendo feito de uma forma errada e com o material errado. Ou você vai me dizer que a troca de óleo para fritar a batata no McDonald's, inclusive hoje, daqui a pouco eu falo o que eu quero de vocês com relação ao McDonald's. Eles trocam aquele óleo. Eu tive uma aluna que trabalhou muito tempo no McDonald's, só chegava atrasada, tadinha. E ela dizia que tinha questão das metas, da rapidez, e ela me dizia horrores da lanchonete. É uma lanchonete de nome, de grande porte, e que tem todo um aparato para você bater metas, para você ter assim, a questão da rapidez, da velocidade de atendimento. Mas a qualidade do seu material... Então, gente, assim, se a gente olha para uma gravura desse tipo, né, pensando nos nossos jovens de hoje, explica muitas doenças que estão existindo, né? Explica a qualidade de hoje você ter uma pandemia que antes só estava atuando muito mais nos idosos e hoje estão nos adolescentes por conta de quê? De um organismo podre. A palavra certa é essa, um organismo podre, que a única coisa que está a seu favor é a idade. Enquanto você é jovem, tudo vem e passa e acabou. Mas tudo isso está guardando para mais lá na frente. O jovem está envelhecendo mais rápido, principalmente organicamente. O jovem, hoje, aos 30 anos, ele já está velho, organicamente falando. Ele não tem uma resposta satisfatória como deveria. Então, assim, tem que ser pensado mesmo o que é que a gente pode fazer, porque eu sei que é duro, paciência a gente não tem, dá vontade da gente largar aí todo mundo do jeito que está e se vire. Nós vamos perder nossos jovens muito cedo. Atenção! Uma adolescência saudável, a alimentação é um meio de prevenção de muitas doenças na vida adulta. E a gente falou isso no início da disciplina. A alimentação
é o primeiro mecanismo de você salvar a sua saúde, de dar qualidade de vida à sua saúde. É importante, certo? Ninguém aqui está pregando para ninguém que deixe de comer as coisas que são gostosas, porém são prejudiciais. O que a gente está pregando aqui é um balanceamento, um pouquinho de cada coisa. Né? Um prato de salada, antes de seu filho fazer entortar a boca, né? E que tem pais, eu conheço mesmo uma mãe que ela obriga a filha, a comer. E a filha come, obrigada, né? Às vezes até por debaixo de um monte de palavrão, às vezes de uns empurrõezinhos, mas ela come. Agora sim, é aquele negócio, a gente não sabe até que ponto isso é o ideal. Eu acho que o ideal é chamar a consciência do jovem, de saber a importância que ele tem para lá no futuro ele não ser um idoso doente, certo? Olha, nossa aula hoje é curta, mas vocês daqui a pouco vão entender por quê, viu? Bem, com relação à adolescência, é isso. Não há muita coisa a acrescentar, a não ser dar continuidade, né? A continuidade à alimentação da fase da infância, certo? Vamos sair da infância com a alimentação lá de trás. Mas é aquele negócio, tem muita coisa que coopera com isso, e eu digo por experiência. Meu filho teve todas os alimentos, os benefícios, a forma de fazer esses alimentos, tudo bonitinho. À medida que foi crescendo, à medida que foi tendo contato com outras crianças, esses hábitos foram mudando. O trabalho que eu tinha que sair, deixar com alguém, tudo, ou seja, tudo isso, a babá não tem a paciência que a mãe tem, né? Eu fazia as verduras no vapor, machucava e dava para meu filho, certo? Eu nunca comprei um potinho para ele comer. É mais prático, é só abrir, botar a colher dentro e botar na boca dele, nem o de fruta, certo? Mas se você colocar uma babá em sua casa, é isso que vai acontecer. E aí a mudança alimentar acontece. Mas a gente também ainda tem outra coisa. Fora esse impedimento do trabalho dos pais, você tem a questão do paladar da própria criança que vai mudando. À medida que vai crescendo, ele vai mudando, certo? Então, são N fatores. Só que deve-se exigir muito dos pais essa questão. Essa exigência precisa de paciência. Papai e mamãe trabalham, como é que vai ter paciência do porre que na verdade não é adolescente, é aborrecente. São chatos mesmo, né? São chatos. E a gente precisa conviver com essa chatura e ajudar. E eles precisam de ajuda. Porque quando adoecer, mamãe e papai, quando adoecer, vai direto para o seu colo. E é você que vai se lascar. Entendeu? Até ele entender que está errado, ele tem que tomar muito na cabeça. E isso é adolescência. Mas o nível e a qualidade da alimentação tem que ser mantido, certo? O adolescente, muitos dele, ainda está em uma fase de crescimento ainda por algum tempo, né? Que é a questão da estatura, do desenvolvimento, depende de família para outra família, certo? Então, precisa ter essa atenção. Ou seja, a qualidade, a forma de alimentar, a gente dá continuidade pela adolescência afora. Outra fase, que o adolescente vai para a fase adulta, vai continuar com a mesma alimentação, só vai acrescentar. Para quê? Para que quando chegue na fase do envelhecimento, agora, adolescência, fase adulta, amadurecimento dos tecidos, amadurecimento do sistema, dos órgãos, pronto. Mas quando depois do adulto, a próxima fase é a velhice. O envelhecimento ele é cruel. O envelhecimento nos dá a nítida sensação de descida do cabo da boa esperança e a direção é a morte. Não tem outra coisa a dizer para vocês. O envelhecimento está, sim, na questão, você tem o anabolismo, que é o crescimento, criança,
Você tem o metabolismo, que é a fase adulta, e você tem a descida, que é o catabolismo. Ou seja, tudo aquilo que foi formado, tudo aquilo que foi desenvolvido, vai descer o cabo da boa esperança, vai começar a degenerar, a perder função. E muitas vezes, um bom envelhecer está exatamente lá atrás, quando você curtia e achava que tudo era só aquilo que tinha que ser o que você gostasse. Né? Então, é complicado. Eu tive não era meu professor, mas eu assistia muita palestra do doutor Adriano Gordilho. Ele, inclusive, tem uma ala no Irmã Dulce em homenagem a ele. Ele é geriatra. E ele diz o seguinte: olha, as pessoas têm um conceito errôneo do geriatra. Geriatra não é médico de gente velha, não. Geriatra não é para cuidar do idoso. Geriatra é o médico para cuidar das patologias que vai acontecer lá na fase da terceira idade. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Se as pessoas bem soubessem, ao chegar aos 30 anos, né, já começava a frequentar o geriatra, porque ele ia começando a nos orientar, a detectar problemas para que nós chegássemos à fase idosa em plena saúde. Se não totalmente, mas pelo menos com 80% de saúde. Quantos idosos vocês devem conhecer que praticam esportes, que trabalham ainda, que você olha assim, não, o senhor não tem 70 anos, não, o senhor não tem 80 anos. Ele se cuidou. Muita coisa que era gostosa lá atrás, ele até que comia, mas não dessa forma. Não bebia, não fumava, certo? E a atividade física. Ou seja, ele teve uma qualidade de vida muito antes de envelhecer, para chegar na fase de envelhecimento, está ainda com essa qualidade de vida limitada, mas está na qualidade de vida. Então, o envelhecimento é um processo natural, todo mundo vai envelhecer um dia, que inicia-se na concepção, ou seja, quando você nasce, você já começa a envelhecer. Envelhecer não é você ter 80 anos, envelhecer você tinha um mês de idade, para o mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, está envelhecendo. O aumento cronológico da idade é um envelhecimento. E tem pessoas que envelhecem precocemente. E o envelhecimento tem de duas formas. Você tem o envelhecimento aqui, ó, mental, e o envelhecimento do corpo, certo? Mente sã, corpo sã. Então é importante você entender isso e passar isso. Quanto mais você se entrega à doença, mais doente você fica. Quanto mais você se entrega a pensamentos mórbidos, atrasados, né? Incutidos, cheio de rancores, você vai envelhecer rápido. Quantos jovenzinhos estão aí com cabelo branco? Que antigamente você só tinha cabelo branco, era uma das características, né, do idoso, era ter os cabelos brancos. Hoje não. Hoje você tem meninos com 13, 15 anos que estão com cabelo branco, né? Que se inicia na concepção e finda com a morte. É a única certeza que nós temos, morte. A gente só não precisa antecipá-la, né? E nós temos essa condição de antecipar ou não. Vários fatores interferem em sua velocidade. Haja visto que o organismo vai aos poucos deixando de funcionar como antes. Vamos supor, quando eu tinha 15 anos, comia-se um prato de feijoada, não sentia nada. Hoje, eu não tenho um respaldo para comer um prato de feijoada como eu comia. Até as coisas que a gente gosta, por exemplo, refrigerante. Na adolescência, a gente tomava. Quando vai chegando a terceira idade, né? A fase do envelhecimento, a fase idosa, a gente vai diminuindo a vontade desses refrigerantes. E muitas vezes o jovem nem entende. Às vezes você toma aquele refrigerantezinho, 250 ml, né? Ele não consegue, não. Tem que ser 1 litro, no mínimo. E ele não consegue entender por que aquela pequenininha já satisfaz. Tá aqui, ó. Tá aqui. Né?
E está na questão da consciência. Fiz muita besteira, fiz, não vou negar. Continuo fazendo, mas procurando pelo menos equilibrar. Eu não gostava de couve-flor. Hoje eu como. Própolis. Hoje eu como. Saladas variadas. Hoje eu como. Gosto. Alimentos integrais. Hoje eu como. O fato é que a questão da alimentação precisa ser treinada. E é no início que precisa acontecer isso. E dar continuidade. Nessa fase, a digestão e o aproveitamento dos nutrientes já não são tão eficientes assim. Daí a importância de uma alimentação saudável nessa fase. Durante toda a vida, pois isto interfere nesse processo degenerativo. Ou seja, aquilo que você conquistou lá atrás, aquilo que você assimilou, que você absorveu, hoje, na fase do idoso, você consegue ter um desenvolvimento melhor, um pouco melhor, certo? Então, é importante. O idoso ele tem vários comprometimentos, vocês vão ver mais adiante, que já não cooperam mais para a absorção de nutrientes. Vai desde a dentição, que começa a cair, né, até o metabolismo que está mais lento. Olha, gente, nunca se comentou tantas alergias medicamentosas como tem. É lactose, é a proteína, é tanta coisa que antigamente não tinha. O que é isso? Reflexo de uma alimentação inicial inadequada. Atenção! Uma pessoa que manteve alimentação rica em lipídios saturados, ou seja, aqueles que não são bons, e açúcares simples, acrescenta maior probabilidade de acelerar o surgimento de doenças crônicas. E aí vai entrar as doenças cardiovasculares e a diabetes, que são as mais frequentes. Gente, olha, porque assim, é complicado você querer explicar alguma coisa a uma pessoa que não está querendo enxergar. Quando você tem, por exemplo, há uma probabilidade muito grande, minha avó era diabética, eu sou diabética, minha família quase toda desencadeou diabetes, né? Eu sou diabética. Existe uma probabilidade de 60% a 70% do meu filho ser diabético. Misericórdia, mas é verdade. Eu disse uma probabilidade. Primeiro por conta de... Primeiro que ele já nasceu com problemas de glicemia. Ele foi um feto macrossômico, ou seja, ele nasceu já gordinho. Daí, a propensão a acontecer, pronto. Aí a gente vai para vocês. Veja se vocês não concordam. Não se alimenta de forma adequada, dorme mal, só fica... E a geração computador, que fica 24 horas sentado em frente ao computador, mas eu levanto. Levanta para ir para a cama ou levanta para ir para a cadeira para ficar com o celular na mão. Não faz atividade física. Tem abdômen distendido e um porte um pouco já com a tendência de engordar. É ou não um candidato a diabetes? Claro que é. E, gente, não tem coisa pior do que você, todas as noites, como eu, não gosto disso, é você tomar uma agulhada de insulina. É horrível. Não há coisa mais chata do que você todo dia de manhã, depois que você toma seu café, que eu não tinha esse hábito, mas tive que adotar, você tem que tomar um comprimido do tamanho do jegue para baixar a glicemia. Uma coisa mais chata do que você, às vezes, na madrugada, acordar louca, tremendo toda, ir para a geladeira, comer alguma coisa porque a glicemia caiu demais. Então, assim, e eu conheço um rapaz, filho de um conhecido meu, que adquiriu diabetes aos 17 anos. O menino quase que enlouquece. Não queria tomar insulina de jeito nenhum. Foi barra tanto para os pais quanto para eles. Imagine, 17 anos, em pleno vigor de querer estar saindo, de comer besteira, de que não podia mais. Que a gente aqui não está dizendo que não é para ir. Mas se você está doente, se você tem uma doença crônica, você não vai poder mais fazer isso.
E eu ainda faço, eu abuso muito, inclusive, mas eu ainda faço porque existem muitas coisas que eu fazia e hoje já faço que contrabalança, certo? Então, a tendência é que esse tipo de alimentação torne vocês lá na frente um perfeito candidato a ser um diabético ou ter uma doença cardiovascular e a hipertensão está aí. Geração batata frita, geração miojo, a hipertensão está aí. O uso de vitaminas pode ajudar na prevenção de doenças? Pode, mas você já sabe que a vitamina é reguladora, mas não de forma isolada. Muitos acreditam que o maior consumo dessas substâncias possa, por si só, deter ou adiar o envelhecimento. Mentira! É só pensamento. Claro e evidentemente, se você ingere uma alimentação saudável, você está ingerindo vitaminas e pode realmente retardar, não é adiar, é retardar o desenvolvimento, que a velhice é algo que é fato. E a morte é logo depois, certo? Agora, como você vai envelhecer, certo? Quanto tempo você ainda vai resistir, aí depende muito de como você tratou do seu organismo, ok? Fique atento. Gosto muito desses fique atento. Uma alimentação equilibrada e a adoção de melhores hábitos de vida deveria ser a meta dos adultos que desejam viver mais e livre por maior tempo das doenças crônicas, certo? Então, assim, seria muito bom que a gente pudesse fazer, cada indivíduo, né, ouvindo essas coisas, que a gente não quer por mal, né? E, infelizmente, a gente não tem condição de fazer isso com o pessoal de fora, mas que se a gente pudesse fazer, pelo menos com as pessoas que moram com a gente, né? Nossos maridos, nossas esposas, nossos filhos, nossa família de um modo geral. Que a gente pudesse colocar na cabecinha deles a nossa experiência, né? Que a gente pudesse fazer eles entenderem que o alimento é fundamental para ter saúde e que se hoje você tem, amanhã pode não ter. Com o decorrer dos anos, variando de indivíduo para indivíduo, os órgãos dos sentidos tendem a ter a sua atividade reduzida, não é? O processo de envelhecimento vai fazendo com que os órgãos do sentido vá perdendo também, né? É o paladar, é o olfato, é a visão, tudo isso vai cooperar. A diminuição do olfato, da visão, do paladar, tato e audição, o que pode vir a afetar o processo nutricional do idoso. Sentir o cheiro da comida está diminuído, não motiva ele querer comer a comida, né? Muitas vezes a acuidade visual não permite que ele veja o quanto aquele prato está atraente. O paladar nem se fala, né? À medida em que vai se passando os anos, o idoso, ou melhor, o ser humano vai perdendo, né? E vai começando a desenvolver uma aversão a certos alimentos. Aí vem a perda dos dentes, né? E aí piorou, sem o dente, a questão da tristeza, do não poder mastigar, de não poder sentir aquela comida, comer aquela comida que eu sempre gostava, né? Roer um ossinho, cadê o dente que não tem? Ah, mas tem a dentadura, mas ainda assim é incômodo. Eu era assim, eu fazia isso, hoje já não faço. Então, isso faz com que o idoso entre numa profunda tristeza, muitas vezes uma solidão, cooperando para a depressão, e aí vai deixando de ter uma atividade saudável na questão alimentar. Quais são as consequências? O sistema cardiovascular e renal pode apresentar alterações, claro. Né? É isso que a gente está falando até agora do envelhecimento. Exigindo que o idoso faça uma dieta mais restrita. Ou não é coisa pior que tem. Olha, você vai tomar um mingauzinho, vai enfiar seu mingau onde você quiser. Mas é a única forma dele se alimentar de forma saudável, é o mingau. O mingau não precisa ser mastigado. O mingau existe ali e você pode enriquecer para favorecer a ele. Porém, rica em vitaminas e minerais. As vitaminas e os sais minerais no idoso é de difícil absorção. É por isso que constantemente tem que ser inserido algum tipo de tratamento medicamentoso, né? Daí os polivitamínicos, que muitas vezes
que muitas vezes deve ser aumentado a sua concentração por conta da difícil absorção que ele tem. É sempre aconselhável a ingestão de frutas ricas em potássio e principalmente a redução do sal na alimentação, que é sal na adição, isso é a adição do sal, certo? E idoso gosta de sal e de açúcar, e é muito, não é pouco não, certo? Porque a questão do paladar está diminuindo, ele bota demais para tentar sentir o sabor. Tantas as modificações orgânicas e restrições que muitos idosos perdem o prazer e a vontade de alimentar-se. Por vezes, passam a precisar de cuidados especiais, foi o que a gente acabou de falar. A perda dos dentes pode atrapalhar a mastigação, né? Consumo de alimentos ricos em fibras por conta da constipação, ou seja, por conta da perda de uma dentição, alguns elementos deixam de ser consumidos, de ser adquirido, e aí, como resposta, uma delas é a constipação. As fibras não conseguem mais, as fibras já não são absorvíveis no nosso organismo. No idoso, piorou, certo? Então, problemas outros, que aí ele cita aí a constipação, e que aí vai ter que usar o mecanismo de medicamentos artificiais para poder fazer com que esse idoso consiga, pelo menos, defecar, umedecer essa pele. Umedecer essas fezes. Qual é o maior problema do idoso? Olha aí, a desnutrição. A desnutrição. Aí você pensa assim, poxa, na fase de idoso, tem que começar lá atrás, no leite materno, em que durante, ou melhor, na lactação, desde quando o leite começa a ser produzido pela mãe, a alimentação da mãe, durante a gestação, tem que ser adequada. A criança nasceu, você já começa oferecendo esse leite, e à medida em que ela vai crescendo, essa alimentação tem que ser adequada, rica, para dar a ele uma qualidade de vida por toda a sua vida. Então, para que você tenha um idoso saudável, o adulto tem que ser saudável, o adolescente tem que ser saudável, o infante tem que ser saudável. O difícil é você fazer entender que o adolescente, que a criança, um dia vai chegar aqui, na fase idosa. Ah, se eu soubesse, mas sabia? Mamãe perde voz para poder falar, mas ele não quer ouvir, né? E aí tem um ditado dos nossos avós que quem não aprende pelo amor vai com certeza aprender pela dor. Bem, gente, eu disse a vocês que a nossa aula ia ser curta. Porque o que eu vou querer de vocês, eu vou mandar para vocês um linkzinho de um filme, que talvez até algum de vocês já tenham assistido, que fala sobre a alimentação, assim, alguns conhecem como alimentação do palhaço. E aí vale a reflexão. É um filme, é um documentário, inclusive, que merece reflexão. Certo? É o alimento que leva as questões do McDonald's. Ele está falando do McDonald's, mas poderia ser o Big Burger, o Bob's, podia ser qualquer um. O que é que eu vou querer que vocês façam? Assistam esse filme. Eu já ia dar o que eu queria de vez, mas eu disse, não vou não. Eu vou não, que eu vou amadurecer ainda o que é que eu quero de fundo. O que eu quero agora é que quando vocês terminem aqui essa aula, esse é o último slide, que vocês cliquem lá no link e assistam esse filme. Aí, se você pegar no sono, na próxima, quando vocês acordarem, comece tudo de novo e tente assistir. E eu quero que vocês assistam refletindo. Em alguns momentos vai parecer engraçado, absurdo até. Mas assistam com um olhar crítico. Assistam com um olhar trazendo para a sua realidade, para a nossa realidade. Porque ele vai citar algumas coisas que você talvez vai dizer que não, mas ele, claro, ele vai colocar o exagero. Mas vamos pegar esse exagero,
Será que não cabe das nossas vidas, na vida de nós como adultos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes? Certo? Então, assim, vai ser uma realidade que ele vai montar lá para vocês verem, uma realidade talvez um pouco diferente, mas que não vai ser a realidade diferente dos diversos setores da nossa vida, das diversas fases da nossa vida. Assistam o filme, certo? E eu vou dar depois, não é hoje, o que é que eu quero com esse filme, certo? Vai ser bom, o documentário é gostoso de vocês assistirem, certo? Se dormir, vocês quando retornarem, vocês assistem. Não. Assistam porque a atividade que vem, não sei que dia, vai ser sobre esse filme, tá bom? Se vocês quiserem, inclusive, por ser um documentário, para você até ter uma formação de ideias, uma visão, para você formar a sua visão crítica, assistam 2 vezes. Se tiver filho adolescente em casa, assista com ele. Se tiver uma criança que consiga entender, ter um certo discernimento, assista com eles. Tá bom? E aí eu vou passar a atividade. Mando já já o link para vocês. Tá bom? Beijo no coração de vocês.